Eu acho que dá para haver uma maior rigidez com os alunos. Acho que a liberdade está muito grande e isso faz com que se perca o controle em todas as esferas, não só na escola, isso reflete na escola. Existe sim possibilidades mas não existe respeito, os alunos não respeitam, ninguém mais respeita ninguém, a escola virou, sala de brinquedos, o professor não pode ser rígido porque os pais também cobram, então quer dizer, a sociedade toda tem que criar alguns mecanismos, de que se possa ser mais rígido com os alunos. Eu acho que tem que entrar em sintonia com os pais, tá faltando muito limite para essas crianças, e eu acho que através dos pais, uma conversa, um trabalho feito junto com os pais melhoraria bastante. A senhora acha que resolveria o retorno do Instituto da expulsão do aluno do colégio? Eu acho que não, porque daí vai ficar pior, Por quê? Ele precisa ser reorientado, Eu insisto na questão do colégio com a família, quando chega ao ponto de que não adianta o professor conversar, porque os alunos são atrevidos, de certa forma, eu acho que é uma questão de o colégio entrar em contato com a família e tentar resolver esse problema, que é um problema social, Nosso colega André Azeredo foi às ruas buscar a opinião das pessoas sobre esse tema que nós estamos sustentando aqui hoje a respeito de indisciplina de alunos e alternativas para os professores, a partir deste estudo que foi divulgado hoje em São Paulo, em que os professores mostram que podem chegar até 90% favoráveis até a expulsão. E é por isso que estamos debatendo a questão, porque afinal de contas sempre aprendemos que cabe à escola educar, recuperar. A escola é a preparação da sociedade futura. Então, como resolver isso? E aí estamos encaminhando também essa interativa. Alunos indisciplinados de forma contumaz devem ser expulsos da escola? 3299-2361, sim. 3299-2362, não. Mas o doutor, juiz de direito do Juizado da Infância e Educação, doutor Leoberto Branquer, chegou aqui hoje acompanhado do professor Dominique Barter, que é um britânico que está no Brasil há 9 anos, radicado no Rio de Janeiro, mas prestando serviços em práticas restaurativas no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Presentemente está em Porto Alegre e é um educador que enfrenta exatamente esses problemas nas escolas, procura solucionar esta questão da indisciplina. Então gostaríamos que, com sua experiência, sua formação britânica, nos enriquecesse um pouco com esse seu conhecimento. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pela possibilidade de contribuir. Boa noite a todos. Muito prazer estar aqui, porque a gente está enfrentando uma questão que eu acho que une todo mundo na sociedade, e que reconhece a nossa responsabilidade de cuidar da juventude. E o que a pesquisa, eu acho que está nos falando, em parte, é que o professor precisa de ajuda. O professor não entrou na profissão para estar resolvendo brigas dentro de sala de aula. A professora não tem apoio necessário para fazer aquilo que ele se pretende fazer, com todas as dificuldades envolvidas. E cabe à sociedade, de alguma forma, se solidarizar com o professor e reconhecer a necessidade de criar mecanismos dentro da escola e fora da escola que reconhece que conflito faz parte da sociedade. O convívio social envolve conflito. Então, como a gente reconhece a necessidade dentro da escola e em outros lugares de cuidar da nutrição, e a gente cria uma cozinha, e a escola tem refeitório, tem merendeira. Como a gente reconhece a necessidade de educação, e a gente tem sala de aula dentro da escola, a gente também precisa reconhecer que existe conflito dentro da escola, como em todo lugar tem, e precisa um espaço adequado, específico, direcionado para a resolução dos conflitos dentro da escola. E a sala de aula não é esse lugar, e a professora não é a pessoa simplesmente porque cuida de crianças, que necessariamente é a melhor pessoa para fazer isso, ou pode se tornar, se tem o apoio adequado, a formação adequada, os mecanismos adequados. Quem deve fazer isso, então? Pode ser o professor. Eu acho que precisa, como muitas pessoas reconhecem, um maior envolvimento dos pais, quando isso é possível. Mas precisa ter um diálogo com a sociedade como um todo, precisa ter um diálogo com os próprios alunos, e precisa capacitações específicas e mecanismos específicos para poderem resolver conflitos. As senhoras têm alguma pergunta para o professor Dominique?
Nós, já há algum tempo, vemos trabalhando nessa questão do conhecimento da justiça restaurativa. E é claro que a sociedade ainda não se apropriou disso. Num evento que fizemos há um tempo atrás, recebemos uma professora muito desesperada em função de que ela estava completamente contrária à ideia de que uma situação de escola não pudesse ser resolvida porque o regimento escolar não permitia e que isso fosse desaguar na justiça. Sim. Então, de que forma, eu gostaria de lhe perguntar, de que forma a justiça restaurativa pode vir ao encontro mais próximo das escolas no sentido de ajudar a isso mesmo, a entender que a escola também é lugar de conflito, mas que esse conflito precisa ser tratado de uma forma diferente. Sim, eu acho que primeiro reconhecendo que escolas, como muitos outros lugares na sociedade, lidam com questões de justiça. Ou seja, eles procuram um equilíbrio em prol do bem-estar da comunidade como um todo. Né? Essa é uma questão de justiça. Então, a gente precisa repensar a justiça. Ele não é algo que cresce na árvore automaticamente de uma certa forma. É nossa criação, é algo que a gente cuida. E quando a escola começa a reconhecer que ele tem essa função, ele começa a se questionar como a gente vai fazer isso. Qual é a maneira que a gente gostaria de lidar com o conflito? E criar espaços específicos dentro da escola, onde conflitos como essa podem ser olhados, que não envolve pegando o tempo do professor fora da sala de aula, que não envolve interferindo com o trabalho básico da escola de educar. Quando a gente reconhece, a pergunta é o que funciona bem. E a gente reconhece, como muitas pessoas sabem, já tem sido dito por todos vocês, que sem o diálogo nós não vamos aprender. Né? Então, o espaço criado especificamente para o diálogo cria o ambiente necessário para que as pessoas podem aprender do conflito, entender que ele vem com mensagem a ser dado, e a gente vê estatisticamente a transformação do ambiente por causa disso, a diminuição da tendência de pessoas a repetirem os mesmos atos ou agredirem um do outro, maior capacidade crítica, maior capacidade de articular e, portanto, a formação de cidadãos que são, no futuro, capazes de enfrentar o conflito, não têm medo de conflito, sabem que o conflito é natural e sabem lidar com o conflito. Não sei, você nesses 9 anos já deve ter tido contato com as cortes da infância e da juventude, o ECA, que aplicam o Estatuto da Criança e da Juventude. É muito comum, quando a gente visita as escolas, a gente sentir que existe na escola, a escola parece que se sente acuada hoje. Ela se sente na berlinda, digamos assim, porque de um lado tem as avaliações mostrando que as crianças não aprendem, de outro tem a criminalidade, a violência, etc. E o professor se sente sozinho. E muitas vezes a justiça da criança e do adolescente, ela acaba culpabilizando sempre a escola. E eu vi aqui uma manifestação de uma pessoa, por isso que eu lembrei, de alguém dizendo o Estatuto da Criança e do Adolescente protege quem não devia, eu não lembro, eu vi muito rapidamente. Mas, enfim, você entrou em contato com a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, de como ele vem sendo aplicado, porque muitos professores hoje dizem, eu tenho medo de fazer certas coisas, porque o pai vai reclamar na corte da criança e do adolescente e volta tudo para cá. E isso contribui também, eu acho, para a solidão e para essa grito de socorro dos professores. Então, expulsa os alunos, coisas desse tipo. Sim, a gente vai avançando, né? As ideias vêm e eles se formalizam nas propostas, mas cabe a gente aprender como aplicar isso. E eu acho que as professoras não têm sido dado todos os mecanismos necessários para poderem realizar a ECA e os outros avanços que têm sido feitos de uma forma que preserve os valores e a clareza que eles precisam para que a escola pode funcionar. E você não tem sentido da parte do pessoal que aplica o ECA um certo, eu diria assim, prejuízo ou preconceito em relação à escola, achando que sempre a escola que é a culpada, quer dizer, a escola se sente numa justiça na qual ela não está sendo julgada com justiça. A escola sofre pressões à medida da importância que ele tem. Ou seja, muitas pressões, porque ele é um dos espaços mais importantes na sociedade. O que não tem atualmente, a pesquisa mostra, é o apoio necessário
para que a escola pode cumprir sua função e satisfazer as altíssimas expectativas que a sociedade sempre vai ter. Sônia. Me parece que sempre que a gente fala nessas questões, se colocam dois eixos fundamentais, a questão de direitos e a questão de deveres. Então, a questão do ECA, houve num primeiro momento, e é natural que isso acontecesse, uma exacerbação de todos os direitos devidos, mas ao mesmo tempo a gente não contrapôs o que sempre algum direito decorre algum dever. Esse tipo de trabalho, ele não tem realmente que trazer junto, quer dizer, fazer esse trabalho na linha de direitos e deveres, numa interação para que a gente possa realmente ter um ser desenvolvido dentro de um aspecto de justiça. Sim. Por causa disso, a base dele é a responsabilidade. Isso, a responsabilidade de cada uma, a responsabilidade do jovem por seus atos. Essa questão do direito e do dever na sociedade, muitas vezes aquela busca de direitos somente e não se contrapõe nada, mas e quanto aos deveres? Sim. Quer dizer, na escola tem que existir exatamente isso. O exemplo muito básico é o envolvimento dos pais. Todo mundo que trabalha na escola sabe que alguns conflitos nascem da escola, outros são importados. O conflito nasce na rua, nasce em casa, mas ele se manifesta dentro da escola. Porque é o primeiro espaço que o jovem tem para expressar. Eu acho que se a gente não traz os pais, por exemplo, para a escola, para lidar com as consequências do que está acontecendo com seus filhos, e o ciclo restaurativo faz esse convite, então a gente não vê todo o aspecto sistêmico desse conflito. Parece que é responsabilidade unicamente da escola, e não é. Professor Dominique, eu preciso fazer um intervalo, e estamos fazendo uma interativa aí bem elementar, eu gostaria de um voto seu. Os alunos indisciplinados de forma contumaz, aqueles difíceis de corrigir, eles devem ser expulsos como alternativa final ou não? Sempre precisa ter essa opção e ele deve ser usado nas últimas consequências. Última consequência. Sim. Como nós vamos ter um espaço muito pequeno para o encerramento do programa, eu quero agradecer muito, o senhor valorizou muito o nosso programa. Muito obrigado. O senhor fica em Porto Alegre até quando? Até domingo. Aí eu vou para São Paulo para trabalhar exatamente com as escolas. Mais tarde volta para cá? Volto sempre para Porto Alegre. E trabalha aqui junto ao juizado? Sim, trabalho diretamente com o Dr. Branquer, e a gente está vendo internacionalmente agora o valor do projeto que está sendo desenvolvido aqui. Então, o senhor trabalha com os jovens infratores? Eu trabalho, capacito as pessoas que lidam diretamente com os jovens, tanto nas escolas, o pessoal como no juizado. Nas escolas públicas ou privadas, ou tanto? Os dois. Os dois? Sim. Perfeito. E faz isso em 3 estados? Sim, e faço isso na Escócia, na Inglaterra e nos Estados Unidos também. Meu Deus do céu! O senhor é bastante ativo. As pessoas estão aprendendo da experiência aqui, das inovações que estão acontecendo aqui em Porto Alegre, estão sendo estudadas em vários lugares. Estamos exportando educação, então? Estamos exportando a capacidade de reconhecer que estamos com dificuldade, que precisa a sociedade inteira para responder. Essa ousadia, essa coragem que está sendo desenvolvido aqui é uma inspiração para muitas pessoas. Muito obrigado ao senhor Dominique Batter. Obrigado a vocês. Bom, vamos ao intervalo, repetindo a interativa. Alunos indisciplinados de forma contumaz devem ser expulsos da escola. 3299-2361, sim. 3299-2362, não. Voltamos para as conclusões.